Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. A lição que nós estamos estudando nessa semana é a lição de número 2, o único Deus verdadeiro e a criação. A leitura de segunda-feira, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 6, que diz assim: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. O monoteísmo judaico é ratificado na fé cristã. Mas o que é o judaísmo? O judaísmo é uma religião do povo judeu e a mais antiga tradição religiosa monoteísta. O judaísmo é uma tradição matriarcal que determina que um filho de uma mãe judia será também judeu. O judeu é definido como membro da tribo de Judá ou também um israelita, e também são chamados o povo escolhido de Deus. A tradição judaica entende que todo o povo judeu é descendente direto dos primeiros judeus. E eles chamam de primeiros judeus Abraão, Isaque e Jacó, porque Abraão, Isaque e Jacó deram então o início da formação do povo de Israel ou do povo judeu. O judaísmo segue os ensinamentos da Torá e da Bíblia hebraica, que correspondem ao Velho Testamento da Bíblia cristã. Os 5 primeiros livros que os judeus dão o nome de Torá teriam sido escritos por Moisés e não podem ser modificados. No cristianismo correspondem os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A tradição e filosofia judaicas são transmitidas por meio do Talmud, livro que reúne as leis judaicas na forma de histórias e comentários. A crença judaica está dividida em diferentes linhas de tradições religiosas. Por exemplo, linhas ou correntes religiosas, que nós assim o chamamos: o judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador, o judaísmo reformista, o judaísmo reconstrucionista e também o judaísmo humanista. Essas correntes de tradições religiosas, elas diferem uma das outras na forma de interpretação, da forma conforme eles leem e interpretam a Torá ou as leis judaicas. Em resumo, o judaísmo está baseado em 3 pilares de fé e serviço a Deus. Esses 3 pilares são representados por palavras hebraicas: o Techuvá, Tefilá e Tessadacá. O Techuvá pode ser entendido como arrependimento e retorno às origens puras e boas, quando se comete algum erro. O Tefilá, que significa intimidade, comunhão, uma ligação com Deus. O Tessadacá, que pode ser traduzido por caridade no sentido de justiça, de doar aquilo que Deus confiou a si para que entregasse aos outros, ou seja, tudo que eles recebem são bênçãos de Deus. E essas bênçãos de Deus, as quais eles recebem, são então compartilhadas com os outros. O Deus é o único Deus verdadeiro, não tem corpo e também não tem imagem. É a única entidade que eles louvam, também a autoridade máxima do universo. Deus apenas se comunica com seu povo através dos profetas, assim como Deus falava com Moisés. Todas as ações que o indivíduo decide tomar são notadas por Deus. Essas ações e essas atitudes, elas então
entendem eles assim que são notadas por Deus, e Deus então vai punir ou vai abençoar o indivíduo, conforme ele cometer ou conforme as suas atitudes e as suas ações. Uma das características do povo judeu é o sentimento de comunidade que é criado em torno de si. Eles são unidos tanto quanto na sua religião, quanto também na cultura que eles vivem. O judaísmo e o cristianismo. As práticas religiosas do cristianismo, do judaísmo e do cristianismo, elas apresentam semelhanças uma da outra, como a crença no mesmo Deus. Mas a grande diferença está na crença em Jesus Cristo. Os judeus não creem em Jesus Cristo assim como os cristãos creem. Os judeus creem em Jesus Cristo como se fosse um profeta que veio à terra e assim trouxe as suas mensagens, como Jeremias, como Isaías, e Deus usou assim como usou os profetas. Já o cristianismo crê em Jesus Cristo como está escrito no Novo Testamento, o Filho de Deus, aquele é o Deus encarnado, que veio trazer boas novas de salvação, que veio morrer em prol para que os homens fossem perdoados os seus pecados, enfim. Os judeus seguem os 10 mandamentos, os mesmos do cristianismo que foram entregues por Deus a Moisés e no Monte Sinai. O judaísmo não divide com os cristãos a crença no pecado original, ou seja, que todos pagamos pelo pecado cometido por Adão e Eva e que os fez deixar o paraíso. Eles não dividem esta crença. Eles não creem assim como nós cremos. O cristianismo segue prioritariamente o que está pregado no Novo Testamento, ou seja, o cristianismo crê prioritariamente no que está escrito no Novo Testamento, mas não despreza o Antigo Testamento, até porque tudo que está no Novo Testamento são cumprimento daquilo que está no Antigo Testamento. Mas os judeus creem apenas na Torá, creem apenas na Bíblia hebraica, creem apenas no Antigo Testamento, onde eles então vivem a sua fé e prática. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Ainda que existem alguns supostos deuses, seja no céu, seja na terra, como há de fato muitos deuses e também há muitos senhores, todavia, para nós existe apenas só um Deus, e esse Deus nós chamamos de Pai. Então, de modo muito enfático, essa frase, ela diz, todavia para nós. Nós quem? Nós os cristãos, somos uma multidão, e essa multidão ela é destacada de forma única dentre o restante de toda a humanidade. Em todos os povos da terra, há aqueles que temem a deuses e temem também a senhores. Esses deuses e senhores, eles são imaginados como habitantes do céu, habitantes da terra, habitantes nas montanhas, habitantes nas florestas, habitantes nos mares, habitantes nos rios. Então, eles imaginam habitantes nesses lugares. Mas para nós, essa religião de crer em ídolos, de crerem nesses deuses que não existem, isso já é coisa do passado. Nós cremos em um Deus único e verdadeiro, um Deus invisível, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que atende, um Deus que nos dá atenção, um Deus que está sempre conosco. Jesus disse: estarei convosco todos os dias. É nesse Deus que nós cremos. Para nós, os cristãos, existe apenas um único Deus, né? E também essa única palavra, a única palavra
essa palavra Deus, é a única, nós usamos essa palavra Deus ao único, aquele que deve ser usado a palavra, né? E agora nós chamamos esse Deus de Pai. Como todo o universo, também nós fomos criados por esse Deus único. Assim como Deus criou o universo, ele também nos criou. Mas ele nos criou de uma forma extraordinária. Ele nos criou de uma forma especial. Não como ele criou as outras criaturas, não como ele criou os outros seres viventes. Então, faz parte da natureza do ser humano ser criado por Deus e para Deus. Então, todo ser humano foi criado por Deus e foi criado também para Deus. Embora que hoje muitos se desviam e não vivem para Deus. Mas aqueles que vivem para Deus reconhecem que foram criados por Deus e devem prestar adoração a Deus, prestar serviço a Deus, prestar louvor a Deus e prestar glorificação a Ele, o Deus único e verdadeiro. Para nós existe também um só Senhor, Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo nós temos a nossa peculiar existência como cristãos. Somos cristãos porque seguimos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse sentido pessoal, justamente nós e apenas nós fomos criados por Ele, fomos eleitos por Ele, fomos feitos filhos de Deus por Jesus, Ele que nos fez filhos de Deus, somos conduzidos por Ele e um dia nós seremos também aperfeiçoados por Ele. Neemias capítulo 9, versículo de número 6, é a leitura diária de terça-feira, diz: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então Deus é supremo criador e provedor de todas as coisas. Como provedor de todas as coisas, Filipenses capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Veja que Abraão estava prestes a perder o seu filho Isaque por uma obediência a Deus. Porém, agradou a Deus a fé de Abraão, e o monte, que era um monte de sacrifício, se transformou o monte da providência. Gênesis 22, 13 e 14. Jeová Jireh em hebraico quer dizer o Senhor que provê, porque Deus provê todas as coisas para aqueles que têm fé. Se você tem fé, creia que Deus proverá aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Inúmeras provas disto temos na história, em todos os exemplos de provisão de Deus. Chegou o momento em que já não havia recursos humanos, ou seja, os exemplos, as experiências que nós temos de Deus como provedor de todas as coisas, é que tudo aquilo que nós necessitamos, quando nós necessitamos, e não havia mais recursos humanos, então Deus chega e abençoa. Quando não há mais recursos humanos aqui na terra, Deus então chega com providência para a minha vida, chega com providência para a sua vida e nos dá a vitória em nome de Jesus, se assim nós o confiarmos, se assim nós cremos no Senhor. Deus não quer que nós o subestimamos, duvidando dele. Deus não quer que nós o subestimamos, questionando sobre a sua soberania, sobre o seu poder de realizar milagres, de fazer maravilhas e fazer ainda tudo mais aquilo que nós pensamos ou imaginamos. É o que Paulo vai dizer aos Efésios no capítulo 3 e o versículo de número 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
opera. Então Deus supre no deserto. Até no deserto Deus supre, assim como ele supriu as necessidades do povo de Israel quando saiu do Egito e foram para o deserto. Moisés vai dizer para o povo em Êxodo capítulo 14, versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E Deus proveu todas as necessidades do povo, não lhes faltando nada. Deus mandou água brotar da rocha, Deus mandou o pão descer do céu, Deus mandou para eles carne, Deus mandou uma nuvem para dar sombra ao caminho de dia, Deus também mandou uma coluna de fogo para iluminar o caminho à noite, Deus mandou abrir o Mar Vermelho e mandou também abrir o Rio Jordão. Enquanto Deus ia abençoando, enquanto Deus ia provendo tudo o que o povo necessitava, mesmo assim o povo murmurava, o povo reclamava, o povo fazia rebelião, o povo duvidava de Deus, mas Deus continuava suprindo as suas necessidades. Agora, Deus supre as necessidades básicas, né? Às vezes nós queremos aquilo que nós não precisamos, mas Deus supre as necessidades. É bom pensar nisso. Nos anos 50, um psicólogo desenvolveu uma teoria chamada teoria da motivação humana, muito reconhecida essa teoria. Então ele veio e apresentou 5 principais necessidades, as necessidades do homem. E ele, assim, na sua pesquisa, então, ele descobriu que são 5 as necessidades do homem: a necessidade fisiológica, respiração, alimentação, abrigo, descanso, reprodução, vestimenta. Mas isso tudo está em Mateus capítulo 6, 25 a 34. Jesus tratou disso. Também a necessidade de segurança física, pessoal, financeira, saúde, bem-estar. João capítulo 14, versículo de número 27. Também a necessidade de estima, né? Aí vem a autoestima, respeito recíproco, prestígio, Efésios 5 e 14. Também a necessidade social, relacionamento, afeto, amor, amizade, família, fazer parte de um grupo, Salmos 27, 10, estima. E aqui a necessidade de estima também, autoestima, respeito recíproco e também prestígio, Efésios 5 e 14. Autorrealização é a outra necessidade. E nesse último, considere que a pessoa tem que ser coerente com aquilo que é na realidade. Tem de ser tudo que somos capazes de ser e desenvolver, então, os nossos potenciais. Então, nós precisamos ser aquilo que Deus nos fez para ser. E nós fazendo tudo aquilo que Deus nos capacitou e nos fez para assim sermos, nós devemos ser. Não devemos ficar pelo meio do caminho, dizendo já está bom, até aqui não. Você precisa desenvolver o seu potencial que Deus te deu. E Deus, então, há de abençoar conforme as suas necessidades, são necessidades básicas. Mateus 11, 28 a 30, também 16, Mateus 16, 24 e 25. Nosso Criador nos fez sabendo de todas as nossas necessidades, né? Ele fez, mas ele sabia das nossas necessidades. Jesus veio à Terra e também aqui, ele vivendo como homem, ele sabe, ele conhece as nossas necessidades, ele sabe de todas as coisas, né? Então, para cada uma, ele tem o recurso certo. Por isso que Paulo diz aos Efésios: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, se quisermos ter a provisão
para as nossas necessidades na área espiritual, na área física ou na área emocional, devemos primeiramente colocar os nossos problemas nas mãos do Senhor, buscar a solução de Deus com insistência, crendo que o Deus que operou milagre no passado é o mesmo que continua operando milagres no presente. Deus não deixou de operar milagres, ele continua derramando bênçãos sobre aqueles que confiam nele, sobre aqueles que acreditam nele. As promessas do Senhor não falham, mesmo que passe o céu e a terra, as suas promessas, elas não passam, as suas palavras não passam. 2 de Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas Deus não retarda a sua promessa, ele abençoa, ele dá a bênção no tempo certo, a sua vitória vai chegar, porque Deus não tarda e Deus também não falha, ele chega no momento exato e te dá a bênção. Até Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus chorou, Jesus foi tentado, Jesus foi injuriado, Jesus foi zombado, a agonia de Jesus foi extrema, a morte de Jesus foi a mais horrível que poderia existir naquela época, a sua vida foi humilde, foi uma vida simples, e nem por isso Jesus pecou, nem por isso Jesus murmurou, nem por isso Jesus falhou, né? ou teve falta de algo. E Jesus nos deixou lições de como nós vivemos uma vida sem murmuração, sem reclamação e confiarmos em Deus, aguardando que Ele não nos vai deixar faltar nada e sempre suprirá as nossas necessidades, porque Ele provê bênçãos para aqueles que nele confiam e acreditam. O problema é que os padrões de consumismo que é imposto pela mídia vai eliminar essa humildade, vai eliminar a simplicidade, né? Porque o desnecessário vai se fazer necessário, porque as pessoas não ficam contentes somente com aquilo que é necessário, querem também aquilo que não é necessário ter, e a mídia propaga aquilo propaga o que é necessário, mas também o que é desnecessário, as marcas de as roupas de marca, e eletrodomésticos, carros, enfim, tudo de marcas, e as pessoas querem coisas da moda, coisas da marca, enfim, isso e aquilo, e acaba sendo uma coisa desnecessária, sendo que você e eu, nós podemos viver apenas com o necessário, uma vida simples, mas uma vida abençoada, Deus suprindo as nossas necessidades. Há pessoas que têm aí o guarda-roupa cheio de roupas, né? Mas nenhuma serve. Tem que sempre estar comprando e depois vir aquele monte de roupa, um monte de sapato, um monte de coisas, tudo coisas que não são necessárias. Basta apenas o necessário. Deus fez assim com o povo de Israel, não foi? Eles andaram o deserto todo, os seus sapatos eram o mesmo. Deus então conservou o povo de Israel sempre na simplicidade, vivendo com aquilo que é necessário. Assim Deus também, ele supre as nossas necessidades, não é? Agora, depois, se ele quiser nos dar aquilo que nós queremos, que às vezes não é necessário, então seja derramadas as bênçãos de Deus e recebamos ainda mais do Senhor. Deus é o Criador de todas as coisas, e um fato crucial aqui é que todos devemos reconhecer que a vasta maioria dos cientistas que creem na evolução são ateus ou são agnósticos, não é? Há alguns que abraçam alguma forma de evolução teísta e outros que têm uma visão deísta de Deus. Aqueles que abraçam essa forma de evolução teísta dizem que Deus
dizem que Deus existe, mas ele não está envolvido com o mundo. Ou seja, Deus existe, criou todas as coisas, mas Deus não cuida daquilo que criou. Os que têm uma visão deísta, para eles tudo acontece em seu curso natural, ou seja, sem a observância, sem o cuidado de Deus, as coisas seguem naturalmente, sem a necessidade, sem a supervisão, sem o controle, sem o domínio de Deus. A vasta maioria dos cientistas evolucionistas atesta que a vida se desenvolve inteiramente sem qualquer intervenção de um ser superior. Ou seja, para os cientistas evolucionistas, a vida se desenvolveu de uma forma inteiramente natural. Ou seja, que não foi necessário a intervenção de um ser superior. E esse ser superior que eles dizem, claro, eles estão falando aqui sem a supervisão, sem a intervenção de Deus. Darwin desenvolveu a teoria da evolução. Uma vez Darwin se identificou como cristão, ou seja, quando jovem ele foi um cristão. Mas ele depois renunciou a essa vida de cristão por algumas tragédias que ele teve na vida e então criou então a teoria da evolução. Ele tornou-se um ateu e por isso a evolução foi inventada por um ateu. O objetivo de Darwin não foi tentar derrubar a verdadeira existência de Deus, de forma nenhuma, mas esse foi um dos resultados finais da teoria da evolução. Ele não quis destruir as verdades de Deus, ele não quis destruir a verdadeira existência de Deus, mas acabou que a teoria da evolução acabou aí, até hoje a teoria da evolução, a meta, o foco é destruir, é derrubar e dizer que Deus não existe. Não foi necessário que Deus criasse vida. Isso tudo ocorreu de uma forma natural. Então a evolução, de acordo com a Bíblia, qualquer um que negar a existência desse Deus é tolo, assim como eles negam. Qualquer um que nega também, a Bíblia chama de tolo. A maioria dos cientistas evolucionistas, eles são chamados de tolos, mas eles são intelectualmente brilhantes. O fato de serem tolos não indica que eles não têm uma capacidade de aplicar adequadamente o conhecimento. Eles são tolos porque eles não aplicam adequadamente o conhecimento, até porque eles não vão à fonte daquele que tem a sabedoria. E quem tem, a fonte da verdadeira sabedoria é Deus. Se eles buscassem a sabedoria, buscassem o conhecimento de Deus, então eles poderiam aplicar de forma sábia todo o conhecimento que eles têm. E é claro que conhecendo esta fonte de sabedoria, tudo aquilo que eles fossem aplicar, aplicavam apoiando, aplicavam acreditando na existência de um Deus único e verdadeiro. Provérbios 1:7 nos diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se não há temor de Deus na vida de qualquer pessoa, não importa quem seja, não importa se ele é um cientista e não importa também se ele é um analfabeto, mas se não tiver Deus na vida dele, se ele não tiver temor de Deus, ele está fora dos planos de Deus e está caminhando para o inferno. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento e os loucos desprezam a sabedoria de Deus. Os loucos desprezam a instrução de Deus, desprezam esta fonte de sabedoria. Tiago disse que quem quer sabedoria, busque a Deus, porque a todos ele dá e não lança em rosto, não é? O Salmo 19:1 prova, isso na leitura de quarta-feira,
o Salmo 33, 9 diz assim: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus prova, ou seja, a criação de Deus, tudo que existe prova a existência de Deus. A Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. A Bíblia foi escrita para que o homem a lesse, observasse e fizesse a vontade de Deus, não para provar a sua existência. A existência de Deus era provada pelas coisas que estão sendo criadas, conforme Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem desculpáveis. Ou seja, o homem pode conhecer a Deus, pode ter um conhecimento de Deus olhando para as coisas que Deus criou, para as coisas que estão criadas. As coisas invisíveis, elas são entendidas por aquilo que está criado, por aquilo que é visível aos olhos dos homens. O Salmo 19 e o versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, tudo que Deus tem feito, seja você, seja eu, seja o universo, seja a vida selvagem, os anjos, as estrelas, o planeta, isso tudo foi criado para a glória de Deus. Quando vemos uma vista deslumbrante na Via Láctea, observamos o Saturno através de um telescópio, nós ficamos impressionados com as maravilhas de Deus. Davi escreveu o Salmo 8 e no versículo 3 ele disse: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse. Então, quando nós vemos o grande número de estrelas existentes, então lemos que os cientistas também descobriram milhares e milhares de galáxias, e em cada galáxia existem milhões e milhões de estrelas. Devemos ter o temor reverente a um Deus tão grande que é capaz de fazer tudo isso, e depois ele chama isso de trabalho de suas mãos. Ainda o Salmo 147, o versículo 4 nos diz: conta o número das estrelas, chamando a todas pelo seu nome. É impossível que a humanidade saiba quantas estrelas existem, mas Deus não só sabe quantas estrelas existem, ele também chama todas as estrelas pelo seu nome. Isaías 48, 13, Deus falou na boca do profeta, dizendo: também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. O espaço e planetas foram criados para a glória de Deus. Então nós sabemos que existem estrelas, nós sabemos que os planetas existem além do nosso sistema solar e que esses também foram criados para a glória de Deus. Uma coisa interessante também é que a próxima estrela mais distante do que o Sol é mais de 4 anos-luz de distância. Isso significa 9,5 trilhões de quilômetros, que é correspondente a 1 ano-luz. A ciência quer encontrar vida ou meio de vida em outro planeta. Quer encontrar vida ou meio de vida em outro planeta. E até agora eles não encontraram nada disso, não foi provado nada. Apenas dizem, apenas informam, mas não há uma provação concreta, uma afirmação concreta, oficial de todas essas coisas. Onde quer que a vida exista ou não, mesmo que existe vida, mesmo que haja meios de vida em outros planetas, né, Deus ainda é o controlador de todas as coisas, porque foi ele que criou todas as coisas. Por isso ele é o controlador, ele é o dominador, ele é o governador de todas essas coisas, porque tudo foi feito por ele, e se existe, foi feito para a sua glória.
Gênesis capítulo 2, o versículo 7, leitura de quinta-feira, diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem então foi chamado alma vivente. A origem do ser humano é Deus. E a antropologia, que estuda a origem da humanidade, né? O progresso dessa ciência ultrapassou todas as expectativas sobre a origem da humanidade. Então, a antropologia tem crescido muito, principalmente após o trabalho que foi publicado de Darwin e de Wallace sobre o evolucionismo. Então, eles cresceram ainda mais. O estudo da evolução humana é um dos objetivos da antropologia física. Há muitos anos, os estudiosos desse assunto têm procurado saber a origem do homem e também o seu desenvolvimento. Com a descoberta dos fósseis humanoides, passou-se a aceitar o fenômeno da evolução do homem de alguma forma de vida inferior. Agora, o conhecimento do ser humano pela ciência exige um estudo das diferentes fases. Então, um estudo das diferentes fases deste homem, pelas quais a humanidade passou, desde o homem do Homo primitivo até o homem atual. As fases do desenvolvimento que a ciência da antropologia, ou seja, que a antropologia descobriu, o homem é um primata que tem um antropóide, ou seja, deu um antropóide e transformou-se em um hominídeo. Depois o Ramapithecus, ou Ramapithecus, segundo os cientistas, está colocado na condição de ancestral do homem. A evidência da evolução a partir desses ancestrais, que nós chamamos de pré-humanos, está na descoberta de fósseis. A teoria da evolução pode não ser verdadeira, mas ela fornece uma desculpa necessária para aqueles que querem, para aqueles que precisam de um espaço para agir fora dos princípios morais estabelecidos por Deus. A origem da humanidade, ela é em Deus. A teoria da evolução não é verdadeira. Não é verdadeira, mas ela fornece essa desculpa necessária para que o homem, então, para que o homem possa desacreditar, para que o homem possa formar ideias, para que o homem possa criar ideias e dizer que Deus não existe. E quando eles fazem isso, eles fazem fora dos princípios morais estabelecidos por Deus. Então, aceitar a teoria da evolução necessariamente envolve 3 consequências inevitáveis. Quem aceita a teoria da evolução não aceita Deus como o criador do ser humano. Quem aceita a teoria da evolução dá crédito às ideias do homem e presta adoração para o homem. Quem aceita a teoria da evolução tira a dignidade do ser humano. Qual a dignidade do ser humano? A dignidade do ser humano é ser homem, o homem que Deus criou, que ele recebeu quando Deus criou conforme a sua imagem, e que torna totalmente diferente de todos os seres vivos criados. Então, cada ser vivo que Deus criou, ele criou com uma forma de vida. Esses seres criados por Deus com uma forma de vida foram criados para a glória de Deus. Então, Deus criou os peixes com uma forma de vida. Deus criou os animais selvagens com uma forma de vida. Deus foi criando cada ser vivo com uma forma de vida. E Deus criou o homem com uma forma de vida. Deus não criou apenas as plantas e os animais. Deus criou também o homem. Mas segundo a teoria da evolução, Deus criou as plantas e os animais. E dos animais, teve um dos animais, ele se evoluiu e chegou a ser homem. Mas não foi assim. A teoria da evolução se torna uma distração espiritual que impede as pessoas de conhecer o único e verdadeiro Deus, criador de todas as coisas. Agora, o surgimento da humanidade, quando Deus eterno decidiu criar o universo,
toda a criação estava perfeita e completa em sua mente. Quer dizer, Deus já tinha na sua mente como ele ia criar todas as coisas. A coroa da criação, que era o homem, também estava na mente de Deus antes do universo ser criado. Desde a criação, Deus fez uma distinção entre essas formas de vida, a qual nós acabamos de falar, diferentes formas de vida. Ele criou as plantas e os animais e depois ele criou o homem. Este era claramente, o homem era diferente de todas as outras formas de vida que Deus havia criado. Primeiro, porque o homem foi feito à imagem de Deus. O homem foi colocado acima de todas as outras formas de vida que Deus havia feito, acima de tudo. Por quê? Porque foi uma criação especial. Ele criou o homem de forma especial, de forma extraordinária. Ele criou o homem com inteligência, criou o homem com raciocínio, não como os animais que não têm raciocínio, que não raciocina assim como o homem. Então, de todas as criaturas, o homem é o único feito à imagem de Deus. Desde a criação, Deus tem desejado que escolhamos imitá-los e ser como ele, né? Pedro disse que Deus é santo e assim como ele é santo, nós também devemos ser santos. Para fazer isso, precisamos saber quem ele é e o que ele deseja de nós. E como nós sabemos quem é Deus e como nós sabemos o que ele deseja de nós? Ele deixou a Bíblia escrita, ele deixou a sua palavra escrita. Então, através da palavra de Deus, nós conhecemos melhor quem é Deus. Não que a Bíblia está provando quem é Deus, mas nós conhecemos melhor quem é Deus. E nós também conhecemos a vontade dele para nós. Os propósitos de Deus para a nossa vida, nós conhecemos quando nós estudamos, quando nós lemos, quando nós meditamos a Bíblia Sagrada e então procuramos colocar em prática essa palavra na nossa vida. Ela começa com uma história da criação para nos mostrar o quanto Deus nos ama e o quanto ele nos quer, e ele também quer que nós estejamos com ele. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, ele estava criando um homem em caráter e personalidade semelhante à sua, um ser caráter moral com o mais belo atributo do homem e sua consciência. Então Deus criou o homem com uma consciência. O que podemos falar das ideias da evolução? O que podemos falar do homem que inventou essa ideia? Um dia ele caiu em si, refletindo sobre todas essas coisas, ele achou que ele fez uma burrada, né? Ele achou que ele fez uma coisa errada. Aí ele diz que as ideias deles, as ideias que ele fez não estavam, quando ele era jovem, as suas ideias não estavam ainda formadas. Ele não quis saber de perguntas, não quis saber de argumentos, não quis saber de conselhos nenhum. Ele queria saber, o que ele queria como jovem era surpreender as pessoas com aquilo que ele fazia. Então ele reconheceu tudo isso. E ele diz assim, para meu espanto, as ideias que ele tinha espalhou como se fosse um incêndio florestal. As pessoas fizeram, dessas suas ideias, fizeram uma religião, o que nós não chamamos de religião. O termo mais apropriado aqui é uma religião, mas uma religião herética, ou então uma heresia. Os evolucionistas passaram a seguir as ideias de Darwin com a paixão irracional dos heréticos. Aliás, é interessante observar que todas as heresias, elas são criadas por pessoas que se desviam da palavra de Deus, que se desviam do cristianismo. Aí criam seitas, criam heresias e formam ali grupos, desviando esses grupos que podem reconciliar-se, serem homens e mulheres do Senhor para servirem a Deus. Então, o caso com Darwin, em sua juventude, ele se desviou do cristianismo. Depois ele mudou, já no final da sua vida, depois que ele falou da santidade de Deus, depois que ele falou da grandeza da Bíblia, então ele confessou o que era mais importante para a sua vida. Ele disse, Cristo Jesus é a minha salvação. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por sua vontade são e foram criadas.
Deus criou todas as coisas segundo a sua soberana vontade. Deus nos criou por causa da sua vontade, porque todas as coisas tu criaste, disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 1, versículo 16, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, Colossenses 1,6. Depois ele repete, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, ter sido criada por causa da vontade de Deus não significa que a humanidade foi feita para entreter a Deus ou para ser um divertimento para Deus. Deus é um ser criativo e o ato de criar lhe satisfaz e lhe dá prazer. Deus é um ser pessoal, então ele tem o prazer de ter outras pessoas que possam interagir com ele, que possam conversar com ele e que possam estar sempre com ele. Você é assim? Então vamos, se você é assim, continue. Se não é, se comunique com Deus. Ele criou-nos para que nós possamos estar sempre em comunhão com ele. Deus não criou colegas, né? Não criou seres iguais a ele, até porque se ele criasse seres iguais a eles, quem seria o Deus verdadeiro, né? Se existisse dois deuses, né? Quem seria o Deus? Então, isso é uma impossibilidade, essa criação. A ti te foi mostrado, diz Deuteronômio 4,35, a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus e não há outro, senão Ele. Então, Ele é o único Deus. Qualquer coisa que Deus criar tem que ser inferior a Ele, ou seja, o ser criado não pode ser nunca superior àquele que o criou. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem indesculpáveis. Então, pelas coisas que são criadas, nós conhecemos Deus. O homem pode conhecer Deus pelas coisas que ele criou, ou seja, as coisas invisíveis são esclarecidas por aquilo que Deus criou, pelas coisas visíveis. A existência de Deus é um fato, né? A existência de Deus não pode ser provada e também não pode ser contradita, não pode ser refutada. A Bíblia diz que devemos aceitar pela fé a existência de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E quem se aproxima de Deus o agrada, e quando o agrada, o que ele faz? Recompensa. Hebreus 11,6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. A criação de Deus são provas de que ele existe. Toda a criação de Deus prova que ele existe. A Bíblia diz, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos, um dia fala disso a outro dia e uma noite o revela a outra noite. A sua voz ressoa por toda a terra, né? Como que a voz de Deus ressoa por toda a terra se nós não ouvimos? Ela ressoa por toda a terra através das coisas que ele criou. As suas palavras também ressoam até os confins do mundo. Então isso está Salmo 19, 1 a 4. Observar as estrelas, compreender a vastidão do universo, admirar as maravilhas da natureza, enxergar a beleza de um pôr do sol, não é? Todas essas coisas apontam que existe um Deus criador. Se tudo isso ainda não fosse suficiente, também há evidência de Deus em nossos próprios corações. Eclesiastes 3:11. Salomão escreveu dizendo que ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então todo homem tem esse anseio pela eternidade. Ele apenas não crê em Deus, não aceita essa salvação, essa eternidade, por causa do orgulho que impede ele de ser uma pessoa humilde. Temos o reconhecimento dentro de nós de que há algo além desta vida e além deste mundo. Podemos até negar esse conhecimento intelectualmente,
Mas a presença de Deus em nós e ao nosso redor é óbvia. Apesar disso, a Bíblia nos adverte que alguns ainda vão negar a existência de Deus, e eles negam. O Salmos 14:1 diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Uma vez que a grande maioria das pessoas, ao longo da história, em todas as culturas e em todas as civilizações, em todos os continentes, acreditam na existência de algum tipo de Deus, deve haver algo ou alguém causando esta crença. E o que é? Deus, ou seja, o que é? O que está no coração dele. O desejo, o anseio pela eternidade que está no coração do homem. Além desses argumentos bíblicos para a existência de Deus, nós temos os argumentos lógicos. O argumento ontológico, o argumento teleológico, o argumento cosmológico e também o argumento moral. É claro que não dá tempo de nós relatarmos aqui argumento por argumento, mas você pode fazer uma pesquisa. A verdadeira razão é que quando se admite que há um Deus, também é necessário aceitar que devem ter responsabilidade para com Deus e que precisam do seu perdão, conforme Romanos capítulo 3 e o versículo de número 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, se todos pecaram, é preciso de perdão. E para ter perdão, é necessário aceitar aquele a quem pode perdoar. E quem pode perdoar, a não ser Jesus? Somente Jesus Cristo pode perdoar o homem dos seus pecados. Deus enviou Jesus para perdoar o homem. E depois destituídos estão da glória de Deus. Como o homem pode ser participante da glória de Deus? O homem pode ser participante da glória de Deus sendo santo, assim como Deus é santo. Ele pode participar da glória de Deus sendo filho de Deus. E para ser filho de Deus precisa receber Cristo na sua vida, seguir a Cristo, aceitar a Cristo, ser um cristão, ter responsabilidade para com esse Deus que tudo pode, que tudo faz, o Deus único e verdadeiro que criou todas as coisas. Agora, como sabemos que Deus existe? Como cristãos, sabemos que Deus existe porque nós falamos com Ele todos os dias. Se nós falamos com Deus todos os dias, é porque nós cremos que Ele existe. Nós não audivelmente, nós não ouvimos, não escutamos Deus falar conosco, mas sentimos a presença dEle, sentimos a sua liderança, conhecemos o seu amor e desejamos também a sua graça. Por que muitos cristãos, por que muitos crentes não oram? Não oram. Se não oram porque não acreditam em Deus. Se crescem em Deus, oravam o tempo que lhe fosse necessário, estava sempre em oração. Por que muitos crentes, por que as pessoas cristãos leem pouco a Bíblia Sagrada? Porque não creem na Bíblia Sagrada, porque se crescem a Bíblia, até comiam a Bíblia, de tanto que liam, né? Então isso tudo são responsabilidades para com Deus. Essas coisas têm acontecido em nossa vida, né? Para que isso não tenha outra explicação possível que não seja Deus. Então nós sabemos que Deus existe quando nós o recebemos na nossa vida, quando nós falamos com Ele, quando nós sentimos a sua presença, quando nós desejamos a sua graça, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, quando nós conversamos com Ele, quando nós temos intimidades com Ele. Então, sabemos que Deus existe, porque milagrosamente Ele tem nos salvado, Ele tem nos perdoado, Ele tem entrado na nossa vida. Então, não podemos deixar de reconhecer e louvar a existência de Deus. Também nós sabemos que Deus existe, e em todos esses argumentos, nós podemos então persuadir alguém que se recusa a reconhecer o que já é evidente. Então, nenhum desses argumentos pode persuadir alguém que se recusa a reconhecer que Deus existe. No final, a existência de Deus deve ser aceita pela fé.
ou seja, em tudo aquilo que nós já falamos, a existência de Deus é aceita pela fé, conforme o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 11 e no versículo 6. Sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus. Então é necessário que o homem, que aquele que quer, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. E crendo que ele existe, ele também é galardoador, ele recompensa aqueles que se aproximam dele. Que assim seja a sua vida e que Deus possa abençoar a cada dia mais, em nome de Jesus, você e a sua família. Até a próxima leitura diária da Escola Dominical. Deus o abençoe.